Eu estou então com o professor Léo Medeiros, Jorge Léo Medeiros, professor da USP, que gentilmente conversa conosco ao vivo aqui na Band para todo o Brasil. O Jorge, obrigado, Léo, por conversar conosco ao vivo, professor. Agora me diga uma coisa, essa queda estimada aí pelas agências internacionais de 38 mil pés para 24 mil pés em 5 segundos é realmente assustadora. Bom dia para o senhor. Eu acho que houve erro de conta aí, desculpa colocar isso daqui, mas você perder 5 quilômetros em 5 segundos é uma coisa totalmente fora de propósito. Isso aqui acho que é maior que a velocidade do som. Eu não fiz a conta de cabeça, mas enfim, eu nunca vi isso acontecer em aviação, mesmo que o avião esteja mergulhando de cabeça para baixo, tá certo? Cai de bico para baixo. Eu acho que tem alguma conta errada aí, eu duvido que isso aí tenha acontecido. Posso me enganar, com certeza, mas eu estou achando que nenhum avião perde essa quantidade de 50 mil pés por minuto, que é a velocidade que a gente considera uma velocidade descida 10 mil pés por minuto, 12 mil pés por minuto, mas 50 mil eu acho um pouco exagero. Pois é, agora... 160 mil, na realidade, são 14 vezes 12, né? O professor, me chega informação agora que as agências confirmam 40 espanhóis que estavam a bordo. Professor, a gente sabe que acidentes aéreos sempre são um conjunto de fatores, não é nem sempre, raramente um fator só colabora para um acidente aéreo. Agora, o que é que pode fazer um avião perder altitude com uma certa velocidade? Esses números ainda são contraditórios, são os primeiros divulgados pelas agências internacionais, mas ao mesmo tempo, manter a sua velocidade em aceleração, o que pode ter acontecido, Jorge Léo Medeiros, professor da USP? Olha, eu acho acidentes de avião acontecem por uma conjugação de fatores, mas existem alguns fatores que são preponderantes. Você tem falha humana, você tem falha de equipamento, você tem falha de sistemas, sistema de controle de tráfego. A grande maioria dos acidentes se dá por falha de pessoa, falha humana, e eventualmente você pode ter tido um abalroamento, uma colisão no ar, etc. Acho difícil, muito difícil que tenha acontecido isso, porque os aviões modernos têm sistemas que previnem esses acidentes, estão sempre ligados. E infelizmente não estavam desligados no caso daquele Gol e Legacy, aqui alguns anos atrás. Mas é uma coisa absolutamente pouco usual isso daqui, um avião cair em rota, como caiu o 447 da Air France alguns anos atrás, no oceano, é a probabilidade baixíssima de você ter acidente quando o avião está voando em altitude. Mas, obviamente, acontece e aconteceu, infelizmente. Agora, o professor... A região de difícil acesso, aquela região da França, eu sei que já começaram as buscas. A vantagem que tem, quer dizer, se é que se pode falar de vantagem de uma tragédia dessas, é que aconteceu de dia, você tem facilidade de você fazer voos de helicóptero, você ter contato visual rapidamente para saber, para encontrar destroços e, eventualmente, o que eu acho muito difícil, sobreviventes. Essas áreas de Alpes, onde o avião caiu, professor, elas costumam ter muita turbulência? Isso poderia afetar, de alguma maneira, um acidente? Não nessa altura que ele estava. Ele estava voando muito alto. Desculpa, professor, pode... muito alto, agora se ele perdeu a altura, eu acho que não perdeu a altura nessa velocidade que está sendo divulgada, eu acho que daqui não existe, de fato, mas perdeu a altura, se ele perdeu por alguma razão ou outra, mas acho que 24 mil pés são, eu não sei se os Alpes são tão altos assim, 24 mil pés são 8, 9, 7 mil metros mais ou menos, eu estou achando estranho, ele teria passado por cima dos Alpes mesmo. Eles teriam achado agora os vestígios desse avião a 2 mil metros de altura nos Alpes. E deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Há uma informação também que está circulando nas agências internacionais que esse avião, especificamente esse avião de prefixo GWI da Germanwings, teria 24 anos de uso. É comum um avião voar durante tanto tempo assim? É comum e no Brasil, há alguns anos atrás, nós temos uma frota nova, mas nós temos aviões antigos. Aviões antigos, eles têm que ser mantidos. Pode ser que custe mais caro a manutenção, pode ser que eu não possa voar tantas horas por dia, mas em termos de segurança ele se mantém. Não vamos esquecer que a Germanwings pertence à Lufthansa e normalmente todas as manutenções dele são feitas pela Lufthansa Technics, que é uma empresa excelente em termos de manutenção. Então eu não creio que absolutamente a idade do avião possa ter concorrido para um acidente, a não ser que tenha havido falha em inspeção. Acho difícil,
Mas, enfim, a EASA, que é a agência europeia, ela tem uma possibilidade de controle muito restrito, muito focado na parte de segurança. Acho difícil que tenha acontecido alguma coisa nesse sentido. Professor, uma outra dúvida que eu tenho e que o Brasil também com certeza tem, as agências divulgam também que as últimas palavras ouvidas pelo controlador de voo antes de perder o contato com esse avião da Germanwings seria urgente, urgente, emergência, emergência. Essas não são as palavras pelo procedimento que devem ser ditas por um piloto em caso de uma emergência, a não ser que seja algo muito desesperador mesmo. O que normalmente é falado? Eu não sei se ele falou essas palavras, porque as palavras que os pilotos geralmente falam é Mayday. Pois é, e as agências dizem agora, isso. Estou achando estranho que tenha falado isso daí, mas enfim, não é normal. Se essas foram as palavras que ele falou, não é normal. As agências falam exatamente isso, que causou estranheza ao controlador de voo não ouvir Mayday e sim urgência, urgência. Mayday significa exatamente o quê? Em que condições que o avião está quando o piloto diz isso? Mayday é uma corruptela em inglês da palavra m'aider, me ajude, em francês. Ok, então é um avião que pede ajuda para o controle de voo. Esse avião Airbus A320, ele tem um histórico de muitos acidentes? Porque não é um avião muito seguro, não tem histórico. Eu estou pensando agora que se você falou esse negócio de emergência aí, a gente não pode, infelizmente, no mundo de hoje, descartar a possibilidade de invasão de cabine, ataque terrorista. É uma das possibilidades, tá? Perfeito. Por ele ter saído do protocolo, porque os pilotos, afinal de contas, são preparados. Eventualmente, sim. Por mais desesperador que seja a situação, de falar essa palavra que é até para facilitar o contato com a torre de controle para que algo possa vir a ser feito, certo? O controle de área, né? O controle de controle é uma coisa bem específica do aeroporto só. Mas, enfim, é detalhe técnico isso aí. Entendi. O senhor tem informações sobre essa Germanwings? Não, é uma empresa boa, empresa low cost, de baixo custo da Lufthansa. E essas empresas low cost, elas investem muito também em manutenção? Pelo que a gente tem de informação de referência da Europa. Qualquer outra empresa investe muito em manutenção. Antigamente as empresas charter eram consideradas empresas de segunda linha. Hoje em dia as empresas low cost são as empresas que mais crescem no mundo, com uma participação de mercado muito significativa. E essas empresas low cost, elas economizam em quê? No serviço de bordo, no espaço dentro para o passageiro? No espaço dentro, serviço de bordo essencialmente, operar em aeroportos menores, etc. Mas nunca se compromete nem a manutenção, nem a parte de segurança de voo. Tá certo. Eu quero agradecer ao professor Jorge Leal Medeiros, especialista em aviação, professor da USP, pela entrevista conosco aqui no nosso Café com o Jornal. Muito obrigado, professor, pela gentileza. Obrigado, bom dia. Até mais.